Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, você da RCI. Estamos aqui no ar com o programa Entre Livros. Hoje com a convidada Lilian Junqueira. Ela que é graduada em Sociologia, é mestre também em Sociologia e doutora em Sociologia Política pela Université de Paris, chique, né? Professora universitária, ela é pós-doutora em Sociologia Disposicionalista, né? Pela França. Então, a Lilian, ela vai estar falando para a gente sobre o livro dela, Balzac, Escritor Parapsíquico. Esse livro foi lançado agora em janeiro, então a gente está aí com uma publicação que é um lançamento, né, pela Epígrafe Editora, em conjunto, em parceria com a IEC, né? E a gente quer, então, primeiro dar as boas-vindas para a Lilian. Muito obrigada, eu gostaria de agradecer a Rose, agradecer ao pessoal técnico, agradecer a todos os ouvintes da rádio, né? Mais uma vez essa oportunidade preciosa de estar aqui, poder compartilhar e divulgar o livro recém-lançado de minha autoria. Então, Lilian, você já esteve aqui falando de um outro livro também sobre o Balzac, você já está virando uma especialista no Balzac. A força né? de escrever sobre Aquele isso. era Balzac para sociólogos, né? Isso e mesmo. Aqui você está trazendo uma faceta do Balzac que muitas vezes, né, acho que muita gente até desconhece, né? Então, assim, só para contextualizar, eu acho que vale a pena a gente falar quem é o Balzac, né? Quem é essa personalidade? E aí a gente entra nesse enfoque aí da questão do parapsiquismo dele, né? Como que se apresenta aí na personalidade dele, nas obras dele. Bom, Balzac é um escritor francês do século XIX, muito conhecido na França. Ele é um romancista e ele é um destaque na literatura mundial, porque ele é o criador de um movimento literário chamado realismo. Então, antes dele, os romances, eles eram muito exóticos, fantasiosos. O Balzac ele vai criar um movimento literário que traz um pouco essa vida cotidiana das pessoas, o realismo, a realidade da sociedade, as dificuldades, né? E os defeitos dos personagens, que justamente vai mostrar o personagem como ele é na sua vida real, né? E não como é uma espécie de anjo, uma imagem, né, que é construída ou que é idealizada, né, de personagens muito bons e personagens muito ruins, como a gente tinha antes do realismo. Você criava histórias, criava enredos com condições, digamos, idealizadas, né? Exatamente. E aí ele chega e fala, não, olha, é assim. Inclusive, ele retrata muito, né, no seu primeiro livro, você até fala um pouco da realidade ali do Zeitgeist, da realidade daquele momento da França, principalmente, né? Era o que ele observava, ele retratava nas obras dele, não é isso? Exatamente, ele traz muito do que acontece na sociedade, né? Ele retrata nos romances, ele faz um retrato da sociedade finalmente, porque ele vai mostrar as engrenagens de poder entre as personagens, ele vai mostrar as desigualdades sociais e a corrida pelo dinheiro, né, que era uma coisa nova, era uma coisa relativamente nova. O capitalismo estava surgindo naquele momento, né, assim, houve a Revolução Francesa, e 10 anos depois, você começa então já com, vamos dizer assim, estágios preliminares da Revolução Industrial, que era o surgimento do capitalismo, né, da organização social nesse sistema de trocas econômicas, baseado na industrialização, que não tinha antes. Então, o Balzac ele vai sofrer o impacto de ter vivido nesse Zeitgeist,
né? E ele vai relatar isso muito delicadamente, muito minuciosamente nos romances. Não são livros de sociologia, né? São nem de história, nem de jornalismo, são romances. Mas ao criar aquela história de vida dos personagens, ele vai mostrar os personagens lidando com as injunções justamente daquela sociedade, as limitações, as pressões sociais, as coerções sociais que eles sofrem, né? Então, o indivíduo não é uma coisa, vamos dizer, isolada, que não se relaciona. Não. O indivíduo, ele é um ponto numa rede social, né? E tudo que ele faz, tudo que ele é, tudo que ele diz, a forma como ele se parece, tem relação com essa rede que ele está inserido. Então, isso daí é que traz a ideia do realismo mesmo para a literatura, né? Não são coisas isoladas, é mostrar esse pano de fundo o tempo todo, esse contexto social o tempo todo. Agora, ao mesmo tempo em que ele retrata a realidade, ele também recebe influência dessa realidade, e isso também influencia nas obras dele, né? Exatamente. Muitos livros do Balzac, na Comédia Humana, que é o nome conhecido do conjunto de romances que ele escreveu 89 romances, que ele reuniu todos eles num livro chamado A Comédia Humana, né? Vários desses romances que fazem parte da Comédia Humana, eles são autobiográficos. Então, o Balzac aí ele coloca um pouco da própria vivência pessoal dele, da experiência pessoal dele, dessa sociedade, né, definida dessa forma, ele revela, né, sentimentos pessoais, experiências pessoais, trafores, trafares, Mas ele não uma série de fala, coisas. ele não fala na primeira pessoa, ele não fala dele, ele cria personagens para falar o que ele sente, o que ele vive. Exatamente, exatamente. É muito interessante analisar os personagens de Balzac, porque você pode encontrar em diferentes personagens diferentes facetas do Balzac, né? Então, às vezes tem um personagem que ele tem um defeito que o Balzac tinha. Às vezes tem outro que tem um trafor do Balzac. Aí, às vezes, tem outro que viveu uma experiência parecida. Se você juntar todos, você vai ter uma consciência complexa, que é o Balzac, né? Então, o Balzac, ele é um pouco o resultado, né? Ele colocou um pouco de si em vários desses personagens, não podemos dizer todos, mas vários personagens têm traços dele, e isso é muito comprovado já, né? Pelos estudiosos de literatura. Agora, ele também, ao mesmo tempo que ele recebe essa influência, ele também influenciou na maneira de escrever, né? Acho que quando ele cria esse gênero, né? Ele não teve a intenção, não sei se eu posso estar equivocada, mas assim, ele não fez para criar. O fato dele ter escrito gerou mudanças na maneira de escrever, né? Acho que pode dizer isso. Ele não fez o realismo literário porque ele queria fazer, não era um projeto dele. Isso. Mas ele escrevia de um jeito original, né? Escrevia de um jeito original, e isso começou a interessar o público, e ele foi continuando, porque, na verdade, o que o Balzac queria era ser conhecido. Ele queria escrever para ser conhecido. Tem um momento aqui que ele diz nas cartas, né? Em que ele escreveu para Madame Hanska, que foi a esposa dele, ele dizia nas cartas que o que ele queria era o amor e a glória, era o objetivo dele, né? Então, era ser conhecido e, vamos dizer, da metade da vida para frente, porque quando chegou na metade da vida ele já era muito conhecido, já tinha o amor e a glória, então ele queria apenas sobreviver, porque naquela época os escritores, eles viviam do que eles escreviam. Então, ele tinha muitas dívidas, ele precisava pagar as dívidas, ele tinha que escrever cada vez mais para conseguir sobreviver
e quitar suas dívidas. Ou seja, ele não foi uma pessoa que teve um nome depois que ele morreu. Ele, na época dele, já teve um nome... Jovem. Só na França, a ou partir isso dos foi 25 anos, ele se tornou realmente mais conhecido na faixa dos 30 anos. Ele já era conhecido, aos 30 anos ele já era conhecido no mundo todo, a gente pode dizer. No mundo todo. Em todos os países, vamos dizer, desenvolvidos, que tinha uma elite leitora, que naquela época, né, só quem sabia ler, quem era alfabetizado, era uma camada pequena da sociedade, né? E não era a maioria, como é hoje. Hoje a maioria das pessoas são alfabetizadas. Naquela época, não. Então, dentro das sociedades que tinham, né, essas elites leitoras, o Balzac ele foi lido, né, por todas essas elites. Daí a relevância de tantas obras biográficas dele, né, espalhadas, né? Exatamente, são inúmeras, né? Eu, pessoalmente, para escrever esse livro, eu consegui mais de 50. Biografias dele? Consegui ter acesso a mais de 50 biografias, mas tem mais, tem muito mais. Em português, traduzidas, não? Em português só tem uma que é assim, de autor brasileiro, né? Que é do Paulo Ronay. Mas tem várias outras biografias em outras línguas, algumas traduzidas, traduzidas para o português. O Paulo Ronay era um especialista. Que era um especialista, tem a biografia dele que é muito boa. Agora, Lília, então a gente vai aqui abrir para o nosso intervalo e a gente retorna daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Passou o dia sem internet e o técnico ainda não veio? Chega disso! Na Linka, a internet por fibra ótica é super rápida e estável, para que você fique sempre conectado. E o melhor, caso ocorra algum problema no horário comercial, garantimos que os nossos técnicos chegarão em sua casa em até 1 hora após você fazer o pedido. É isso mesmo, com a Linka, você tem um suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Tá esperando o quê? Contrate seu plano agora mesmo, pelo site ou por WhatsApp sem sair de casa. www.linka.net.br. Anotou? Linka com C. linkacomc.net.br ou ligue 35230533. Linka, garantia de suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Lília Junqueira está conversando com a gente aqui sobre Balzac, Honoré de Balzac. É Honoré ou Honoré? Em francês, é Honoré. Honoré. Honoré de Balzac. Conta um pouquinho, então, sobre a vida dele. Um pouquinho da biografia. Certo. O Balzac, ele nasceu, como eu falei para vocês, em 1799, 10 anos depois da Revolução Francesa. Ele era filho de um casal, ambos eram burgueses da França, né?
e eles tinham relação com parapsiquismo já os pais indiretamente, porque a mãe dele era maçom e o pai dele se tornou maçom para poder casar com a esposa dele, com a mãe dele. E o Balzac, ele foi o primeiro, não foi o primeiro filho a nascer, porque teve um filho que nasceu 1 ano antes e dessomou. Ele foi o segundo filho a nascer, era o filho mais velho, mas naquela época era comum que as mães fossem muito jovens, de pais mais, assim, com o esposo mais velho, era o caso dos pais do Balzac, havia uma diferença ali de 30, acho que mais de 30 anos, entre o esposo que era mais velho, o pai dele, e a mãe dele que era mais nova, então ela era bem jovem, e era comum naquela época que as mulheres burguesas que tinham obrigação de receber pessoas da elite na sua casa, fazer os salões, elas deixassem os filhos para serem criados por outras mulheres, pelo menos na primeira infância. Então, foi o caso do Balzac, ele foi amamentado fora de casa, ele viveu fora de casa até os 4 anos de idade, né, por essa questão da amamentação, que a mãe dele ela não era muito forte nessa parte. Mas o Balzac ficou bem magoado com a mãe, sabe, desde essa época, e ele se sentia relegado. Então, foi uma infância triste nesse aspecto de relação com os pais, principalmente com a mãe, que do pai dele ele gostava bastante. Aí ele viveu bastante tempo fora de casa na infância, né? Depois, quando ele se tornou adolescente, ele foi para um ginásio que era um internato também, então ficava novamente longe da família. Quando ele termina esse internato, ele faz alguns anos de curso de Direito, ele já foi para Paris para fazer esse curso, e ele gostou muito da cidade, e ali ele tentou começar negócios próprios. Primeiro ele colocou uma tipografia, né, uma editora, ele queria editar livros, né, fez uma compra do negócio, ele era muito jovem, tinha 20 e poucos anos, com a ajuda da Madame de Berny, que era uma orientadora dele, e colocaram essa editora e tipografia que não deu certo, faliu rapidamente. Então, a partir daí, ele tomou a decisão de se tornar um escritor. Foi muito difícil, porque os pais dele não queriam que ele fosse escritor, mas eles deram a chance para ele. Disseram, você vai para Paris, fica lá 2 anos, a gente garante a sua sobrevivência e você se torna um escritor famoso, porque você tem que viver disso. A gente não vai viver né, garantindo sua sobrevivência. É você que tem que fazer isso. Bom, aí começa a luta do Balzac para conseguir ser um escritor, né, que foi uma luta muito difícil. Ele passou por muitos problemas, ele teve problemas de saúde, mas sempre escrevendo. Ele tinha muita força para escrever, muita capacidade de trabalho. Ele trabalhava horas e horas sem parar, ele conseguia fazer isso. E ele acabou produzindo um bom número de romances e de boa qualidade, de forma que a burguesia leitora começou a prestar atenção nele, estava vendo que ele trazia uma proposta diferente, aquilo no início soou um pouco estranho, mas depois eles aceitaram, e o Balzac, então, foi inserido, vamos dizer assim, na burguesia e até na aristocracia. Ele era conhecido pelas altas classes, e ele foi aí que ele começou a se tornar, então, conhecido mundialmente, né, pela literatura dele. Então, aí ele chegou aos seus 30 anos, né? Em 10 anos ele se tornou um escritor importante. Daí para frente, o Balzac nunca diminuiu a produtividade dele. Ele só aumentou, né? Até, assim, a hora que ele não conseguia mais escrever. Chegou um momento que ele adoeceu, né, lá perto dos 50 anos, que é quando ele dessoma. Mas desse momento dos 30 anos até o fim da vida, a produtividade dele só aumentou e ficou mais intensa, mais forte, e os livros, as pessoas ficavam impressionadas com ele, porque ele não repetia ideias, não repetia histórias, personagens,
dramas, era tudo original, novo, diferente. Cada vez ele sabia surpreender os leitores, né? Então, isso foi fazendo ele se tornar um gigante da literatura, que foi o que ele se tornou, né? Na parte afetiva, aos 30 anos, ele começa a se relacionar à distância com uma aristocrata da Ucrânia, que era a Madame Hanska, que foi o amor da vida dele. Ele se correspondeu com ela durante 18 anos, depois eles se casaram, alguns meses depois do casamento, ele dessomou, porque estava muito doente. Então, foi uma história de amor, né? Muito bonita, mas ao mesmo tempo muito triste, porque eles lutaram para ficar juntos, mas quando eles conseguiram, já não tinha mais tempo de vida para ficar juntos, né? E aí, depois disso, depois que ele dessomou, ela se responsabilizou pela obra e viveu ainda acho que ela viveu mais uns 10 anos depois da dessoma do Balzac. Então, ele dessomou em 1850, com 51 anos de idade. E aí, como você falou, né, ele também escreveu sobre ele mesmo, em linhas travessas, né, através dos personagens. E o que você deu enfoque aqui no seu livro, que é sobre a questão do parapsiquismo dele. Nenhuma outra biografia, eu penso, que contemplou essa área, né? Mas o que você pode contar, então, para a gente aí, de como que era esse parapsiquismo? Certo. Essa biografia que eu escrevi do Balzac, ela é original por várias razões. Primeiro, porque é uma biografia em português do Balzac. Como a gente já falou aqui, só o Paulo Roney, autor brasileiro, fez uma biografia do Balzac. Que eu saiba, pode ser que tenha outras, eu não sei, mas eu sou a segunda biógrafa brasileira do Balzac. Então, ela é original porque é uma biografia escrita em português. Ela é original por outra questão, porque ela está justamente colocando esse ponto que você coloca, que ela está trabalhando com o parapsiquismo do Balzac, está mostrando que o Balzac, ele era parapsíquico e ele era escritor, ele escrevia sobre o parapsiquismo indiretamente, né? Em alguns momentos, sempre indiretamente, ele nos romances, através das tramas, ele compartilhava suas experiências indiretamente, mas ele compartilhava. Então, ela é original. E, em terceiro lugar, ela é mais uma vez original porque não é uma biografia comum dessas biografias que a gente encontra muito, né, as próprias biografias do Balzac que eu encontrei, que tem ali as cronologias, tem as fases da vida dele, e vai tentar mostrar o tempo todo a importância dele para a literatura, para o campo profissional que ele estava inserido, né? Eu estou trazendo a minha biografia, eu acho que ela é bem interessante porque ela não se restringe a essa questão, sabe, de ver uma faceta do Balzac. Aí eu trago mais ou menos o Zeitgeist, depois eu trago as fases da vida do Balzac, tentando focar nos traços dessa consciência, né? Os traços força e os traços fardo. E depois eu ainda trago uma outra novidade, que eu acho que isso daí nenhuma biografia do Balzac tem, que é a técnica do cotejo cronológico, em que eu vou pegar o Balzac nos romances, nas biografias, nas cartas que ele escreveu, né? E vou pegar o Balzac também no seu romance póstumo, que é o Cristo Espera por Ti, ou seja, que é um romance que o Balzac escreveu depois de dessomado. E eu vou fazer o quê? Comparar tudo isso, né? Então eu coloco os romances autobiográficos, as biografias, o Cristo Espera por Ti, e tento fazer comparações e encontrar semelhanças, coincidências cronológicas. Isso daí amplia bastante, eu acho, a visão sobre a consciência do Balzac, né? E mostra e revela, assim, de uma forma mais clara o parapsiquismo dele. Então, assim, eu acho que é bastante
inovadora, né, a proposta dessa biografia. E aí, o que a gente acabou descobrindo sobre o parapsiquismo do Balzac? Em primeiro lugar, que ele era inato, né? O Louis Lambert, por exemplo, que é um livro autobiográfico, que fala das experiências do Balzac na infância, no colégio, com seus colegas ali de escola, e ele conta a história de um personagem, de um menino, de uma dupla de amigos, né? Que um era o Louis Lambert, que tinha parapsiquismo, e o outro era um colega que observava, né? E ajudava o Louis Lambert. E se você analisar esse livro, Louis Lambert, que também está sendo, né, ele foi traduzido, né, pelo autor Laurentino, está sendo também, junto com o meu, esse livro também está sendo lançado agora, ou seja, a comunidade conscienciológica dispõe desse livro em uma nova tradução, para analisar ali o personagem Louis Lambert e ver como é que foi a infância do Balzac. Não vai ter dúvida nenhuma para quem lê Louis Lambert que o Balzac era parapsíquico, porque só um autor que tem parapsiquismo poderia construir um personagem como ele construiu o Louis Lambert, que tinha conhecimento de energias, que tinha projeção consciente, né? E descreveu a projeção consciente, se tornando essa descrição da projeção consciente sendo considerada pelo professor Valdo Vieira, né, que é o propositor da conscienciologia. O professor Valdo, ele considerava o Balzac, por causa do romance Louis Lambert, o pré-cognitor da ciência projeciologia. Então, conhecia a projeção consciente, conhecia as energias, né? E tudo isso está ali no Louis Lambert. Além disso, nós trazemos nessa biografia também, além de outros romances que o Balzac mostra que ele tinha parapsiquismo, que em geral são os romances de um grupo dentro da comédia humana chamado Estudos Filosóficos. Nos estudos filosóficos estão ali todos concentrados os livros que ele fala mais de parapsiquismo. Além do Louis Lambert, tem, por exemplo, o Seráfita, que é um romance em que ele fala de seres etéreos, fala de uma hierarquia de consciências, que tem a ver com a visão do Swedenborg, que o Balzac leu muito, né? Então, esse Seráfita é um segundo romance. Eles foram contemporâneos, não? Swedenborg é antes, né? Eu acho que Swedenborg é anterior, né? Mas, assim, esse tipo vamos dizer, de literatura de parapsiquismo, de experiências de parapsiquismo, elas eram muito presentes no tempo do Balzac, sabe? Em Paris, na França, a burguesia ela ainda não tinha preconceito com o parapsiquismo. Então, eles estudavam ciências e estudavam também, né, o que eles chamavam na época, que era metafísica. Uhum. Não era, né, mais ou menos o que a gente chama de parapsiquismo hoje. E, além disso, quer dizer, tirando os romances, a gente tem o romance póstumo Cristo Espera por Ti, em que o Balzac descreve uma parapsicoteca, né? Ele constrói um personagem, Zéfiro, né? Que é a personalidade do professor Valdo Vieira. E, além disso, eu trago para essa biografia também uma tese de um médico que foi escrita em 1959. Esse médico, ele conseguiu levantar, através de notas que o Balzac escreveu e que ficaram perdidas, quer dizer, então você não acha isso em biografia, você não acha isso nos romances da comédia humana, você não acha isso em lugar nenhum, não está escrito. Mas esse médico conseguiu levantar anotações do Balzac, né? Que ele estava na França, teve acesso lá à biblioteca onde está concentradas, ali tem não só aquilo que é publicado e vendido, mas tem anotações pessoais do autor. Através dessas anotações, que não foram publicadas, ele conseguiu fazer um levantamento de uma visão que o Balzac tinha
a respeito das doenças e da medicina. E ele consegue descobrir que o Balzac tinha uma medicina própria. Ele tinha uma forma pessoal de ver as doenças, analisá-las e propor a cura delas. E esse sistema médico do Balzac nada mais era do que a teoria das energias, dos veículos conscienciais, né, a dinâmica ele descreve muito bem, tem trechos em que ele descreve claramente a dinâmica da energia, né, como é que uma consciência ela interfere na outra através da sua energia, né, como é que uma doença é uma concentração de energia, né, e ele usa esse termo, embora não da forma que a gente usa hoje na Conscienciologia, mas ele usa o termo energia, que era típico da época, justamente dentro da metafísica, né? Existiam médicos que estavam estudando isso, então o Balzac ele vai trabalhar aí dentro. Então aqui eu consigo mostrar, em primeiro lugar, que ele era mesmo parapsíquico, porque isso é uma dúvida em todas as biografias, mesmo aquelas que querem tratar do lado oculto do Balzac, né? Tem aquela dúvida se ele era parapsíquico mesmo, ou ele era uma pessoa muito criativa, né? Que criava isso, um mundo fantasioso. Não, aqui eu consigo mostrar, em primeiro lugar, que ele era parapsíquico, que era inato, que ele era parapsíquico desde a infância, e que ele era escritor, então ele escrevia sobre parapsiquismo, e essa escrita dele, ela está atravessando, né, diferentes tipos de dados que a gente pega, tanto os romances, como as cartas, como as notas, como as conversas que ele tinha e que alguém anotou. Então, o tempo todo, lógico, não era um parapsiquismo moderno, né? Mas ele tinha toda uma compreensão a respeito do extrafísico, a respeito da Dimener, né? E em alguns momentos ele afirma, ele mostra que ele usava, ele fazia exercícios, ele fazia mobilização, ele tentava exteriorizar energias para curar, toda uma série de experiências também que ele mostra, né? Quer dizer, que ao praticá-las ele também tinha conhecimento delas. Agora, é até incoerente, né, você falar que ele não tinha parapsiquismo, eu digo assim, autores, né, biógrafos dele, porque se ele retratava a realidade nas obras dele, por que ele criaria uma fantasia só para o parapsiquismo? Não tem lógica. Não tem lógica mesmo. Mas é muito interessante, sabe, Rose? Tem biógrafos que descrevem determinados momentos da vida do Balzac, e principalmente o que é muito impressionante para os biógrafos, que é a minuciosidade dele, a sensibilidade dele, que é extraordinária, de retratar pessoas, lugares, objetos com a linguagem. As pessoas ficam absolutamente impressionadas com ele, porque quando você lê, é como se você estivesse vendo a imagem na sua frente. Muito detalhismo. Muito né? detalhismo. E os autores, eles ficam tão impressionados com essa sensibilidade do Balzac, que eles tentam explicar nos termos intrafísicos. É isso que a gente vai encontrar na maior parte das biografias. Então, tem uma muito interessante de um autor chamado Hobb, que é um biógrafo americano, que começa a descrever né, aquilo que ele chama de começo de uma doença mental do Balzac, Nossa. que, na verdade, quando a gente que é conscienciólogo estuda e lê aquela descrição, a gente está vendo que não é isso, é parapsiquismo, é sensibilidade, é parapercepção que ele tem, né? Mas os biógrafos, porque eles estão restritos à visão do mundo intrafísico, eles vão entender o parapsiquismo do Balzac como se fosse uma doença mental, uma depressão, né, quer dizer, várias ali, ele vai citar várias coisas ali, que são todas, vamos dizer, formas intrafísicas de você ver
o parapsiquismo, né? E que era visto na época como uma patologia, como uma coisa, uma doença, não era, era algo fora do normal, não para melhor, mas para pior. Agora, quais são assim os fenômenos mais vivenciados? Você já falou aí, né? A projeção, né? A saída do corpo, mas tinham outros fenômenos, além de trabalhar com energia e tal, tinham outros fenômenos que ele vivenciava? Olha, É mais a projeção mesmo. é mais a projeção, a questão da energia, né? O entendimento da energia, de como ela funcionava, a certeza de que uma doença é um bloqueio energético, né? Isso daí está bem claro na, vamos dizer, teoria médica do Balzac, né? E, então, também, se você lê as personagens, algumas personagens da comédia humana nesses estudos filosóficos, você vai ver os personagens trazendo ali outros fenômenos, né? Que aí a gente não dá para saber se o Balzac vivenciou ou não. Aqueles que são autobiográficos, que são mesmo reconhecidos pelos biógrafos, a gente tem segurança de dizer, né, que é autobiográfico mesmo, porque o que eles fazem? Eles comparam a vida do personagem com as cartas que ele escreveu sobre a vida pessoal, e ele vê que tem uma semelhança ali. Então, constata que é autobiográfico. Mas tem muitos personagens que são parapsíquicos e que a gente não sabe se é autobiográfico ou não. Mas aí tem todo tipo de fenômeno, né? Tem adivinhação, tem precognição, tem clarividência, muita questão de clarividência, tem materialização, enfim, né? Eu não parei para fazer essa conta de quais os fenômenos, mas a comédia humana ela está cheia de fenômenos, além do que, se a gente pegar O Cristo Espera por Ti, você vai ter ali ainda milhares de outros fenômenos, porque ele vai descrever uma comunex, né, uma comunidade extrafísica, que é o Jardim da Luz Perpétua, em que ele mostra a trama do romance, é uma assistência extrafísica sendo feita para uma consciex pelo amparador Zéfiro, né? E o Zéfiro ele vai fazer uma tares, né? Fazer uma assistência muito, vamos dizer assim, intensiva para uma determinada personagem, que é a Charlotte, que vai incluir várias vidas dela. Então, vai falar de vidas passadas, vai falar de parapsicoteca, vai falar de uma série de outros fenômenos extrafísicos, né? E como é que o Balzac, ele estava com conhecimento desse extrafísico? É isso que a gente vai perguntar no livro, né? O que o Balzac estava fazendo ali? Foi a coisa que eu mais me perguntei. Será que ele participou? Será que ele fazia parte desse grupo? Será que ele, né, ele voltou para escrever esse romance só porque a comédia humana faltou ali a dimensão extrafísica? Que ele poderia. Que também é uma possibilidade. Essa possibilidade existe, mas eu fiquei com a pulga atrás da orelha achando que tinha mais coisa. Então eu trago as minhas perguntas, as minhas dúvidas para o livro, e algumas dessas dúvidas elas vão ser clareadas, esclarecidas lá no final, quando eu vou fazer aquela técnica do cotejo cronológico, né, fazendo comparação entre várias das produções do Balzac. Que a gente pode deixar para daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais? Ok. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Não compre impressoras. Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para pessoa física da Compo Clinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo: instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo. Economize e agende ainda hoje uma visita.
visita. Compoclinic, a boa impressão é a que fica. 3028-0009. More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence, a 5 minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Vancher, com área privativa de 74 metros quadrados, com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado na Rua Carijós, número 90, Jardim Tarobá. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização Ótima Empreendimentos. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Lília Junqueira está dando uma aula para a gente aqui sobre o Balzac, né, sobre o enfoque do parapsiquismo dele. Então, o título é Balzac, escritor parapsíquico. E aí, você chegou a falar aí um pouco da vida dele, mas em termos de personalidade, né, o que você conseguiu levantar, assim, os pontos positivos são os trafores, as qualidades, as habilidades, as competências, né, e os traços negativos, que são os defeitos, as dificuldades, né, isso você também mapeou no seu livro, né, Lília? Mapeei sim, porque como a ideia é fazer uma biografia conscienciológica, obrigatoriamente a gente tem que fazer a análise dos traços conscienciais, né, então, vamos começar pelos trafores. O primeiro trafor que a gente observa muito forte no Balzac é a questão da superdotação, né? Quer dizer, desde a infância não era uma criança comum, né? Ele tinha capacidade de leitura fora do normal, ele lia muito mais do que os colegas da mesma idade, ele lia livros que eram para adulto, que não era para a idade dele, né? Ele entendia aqueles livros, ele memorizava as ideias e ele usava depois para construir personagens. Além disso, um pouco disso que a gente já falou também faz parte da superdotação dele, que é uma sensibilidade para perceber o mundo muito acima do normal, né? Então, ele era considerado um gênio da literatura por conta dessa questão da superdotação dele. Um segundo traço também muito interessante era a autoconfiança intelectual, né? O Balzac, ele passou por dificuldades imensas que poderiam facilmente tê-lo desanimado da carreira de escritor, principalmente porque tinha livros parapsíquicos que eram de difícil compreensão pelo público. Né? Essa ideia, essa questão da inovação do realismo literário também era original, era nova, incomodava muita gente. Então, ele encontrou muitos obstáculos, mas ele não se deixou desanimar. Ele enfrentou e conseguiu fazer a obra, né, essa obra gigantesca que ele fez. Nada foi suficiente para demover o Balzac do seu objetivo de escrever a comédia humana. Então, isso, para mim, é uma autoconfiança intelectual extraordinária. Um outro traço interessante é o empreendedorismo, né? De uma certa forma, o Balzac, ele começou a sua carreira profissional tentando ser empreendedor. Um empreendimento que não deu certo, que foi a tipografia editora,
mas depois ele entrou na literatura de uma forma tão especial que a comédia humana era um empreendimento por si só, né? A gente poderia dizer isso, porque ele era um modo de vida, ele recebia, né, pela venda dos livros, e essa venda era com isso que ele sobrevivia. Então, cada livro era preciso investir muito tempo, era preciso investir, mobilizava muita gente na cidade, outros empreendedores, gráficas, desenhistas, artistas, revisores. Então, ele era uma empresa, ele era uma pequena empresa. Cada livro desse era uma empresa. Fazia o marketing dele também, né? Fazia um Ele criou super estilo. marketing, criou um estilo, fez um estilo pessoal, investiu, né, nisso. E então realmente era um empreendedorismo, né? E ele fez isso de forma muito inovadora, muito original e com muito sucesso. Então ele tinha esse traço força. Outro é a inovação, né? Quer dizer, a neofilia, né? Ele trazer coisas que não existem, coisas novas, de ser pioneiro na área dele. O outro trafor que eu trago é o parapsiquismo, que a gente já falou bastante aqui. Também o autodidatismo. Todo pioneiro é autodidata, e o Balzac não foi diferente, né? Ou seja, ele está fazendo uma coisa pela primeira vez. Ninguém fez antes dele, então ele tem que ser autodidata, ele tem que aprender por tentativa e erro. Aquilo que dá certo, ele investe. Aquilo que não dá certo, ele abandona, né? A flexibilidade dele era também notável, né? Como que ele conseguia, na criação literária dele, nunca repetir um personagem, nunca, né, repetir, nunca, enfim, se congelar ou se estagnar numa determinada fórmula e sempre se adaptar ao momento, né, porque ele tinha essa sensibilidade social muito grande, de trazer novidades, coisas novas, diferentes, né, e aí atrás dessa flexibilidade tem inteligência, né, era uma consciência extremamente inteligente para ser capaz de fazer a obra que ele fez do jeito que ele fez. Se a gente pega, então, o trabalho extrafísico dele, que é o Cristo Espera por Ti, aí a gente tem outros trafores, né, principalmente o trafor do parapsiquismo também. Já os trafares, quer dizer, Balzac era uma consciência, todo mundo que conhecia o Balzac via que ele era uma pessoa especial, ele não era uma pessoa comum, mas ele tinha defeitos como todo mundo, né, trafares, e alguns desses trafares foram muito sérios, limitaram a vida do Balzac. Ele poderia ter vivido muito mais, né? Ele dessomou cedo, dessomou com 51 anos. Se ele escreveu tanto nesse período, e se ele vivesse mais tempo, com qualidade de vida, quanto mais ele poderia ter produzido, né? Inclusive desenvolver mais o parapsiquismo dele também, né? Então, o primeiro trafar muito forte é a desorganização financeira. Tinha dívidas, né? Sim. Muitas dívidas, ele era altamente desorganizado, foi uma coisa que ele nunca conseguiu organizar, nunca conseguiu resolver. Ele também entrou na depreciação somática, autodepreciação somática, né? Porque ele era totalmente dedicado à escrita. E isso sem pensar naquela organização da agenda, né? Que todo mundo tem que fazer. Olha, você tem um corpo físico, tem um soma que precisa cuidar. Não, ele ignorava totalmente isso, né? Varava a noite escrevendo, tomando xícaras e xícaras de café, né? Que a gente sabe hoje que é uma substância, né? Que é estimulante, mas que ela não é bom você tomar isso direto sem parar, faz mal para a saúde. Ele tomava e não dormia, não se alimentava bem, não fazia higiene pessoal também, tranquilamente, bem, como o corpo precisa. Começou a desenvolver obesidade, né, e outros problemas de saúde que acabaram, aquilo foi juntando e acabou
né, ele chegando aos 50 anos numa situação insustentável, em que ele teve uma dessoma que não era necessária. Uma pessoa tão inteligente vivia tão pouco, né? Teve uma dessoma que eu considero prematura, né? Podia ter vivido muito mais, ele viveu bem abaixo da média das pessoas do tempo dele. Autodesorganização geral. Balzac era muito desorganizado fora da literatura. Então, dentro da profissão dele, nos livros, no empreendimento da escrita literário, ele era altamente organizado, não deixava escapar nada do que precisava ser cuidado. Mas no resto, ele não cuidava de nada também. Era totalmente largado. Então, era muito autodesorganizado, né? Descuido das relações afetivas. Ele deixou muitas pendências, ele deixou muitos problemas, ele teve filhos fora do relacionamento principal dele, né, que era com a Madame Hanska, ilegítimos, filhos ilegítimos, relações que ele não assumiu, né? Então, só para falar aí no nível íntimo, mas tinha muitas outras mais relações, nas relações de amizade, né, nas relações profissionais. Só se você pensar, basta pensar na questão das dívidas, você vê que ficou muita coisa para resolver, né? Autoincoerência, né? Ele foi incoerente nessa questão de buscar a glória, né? Buscar a glória, buscar a notoriedade, buscar a fama, quando era uma consciência que entendia tão bem, né? A intimidade humana, né? E parece ser incoerente, né? Que uma consciência tão sensível ela desejasse tão pouco, né? E até ele acabou conseguindo muito mais do que isso. Autossubmissão à mesologia, né? O Balzac queria, porque queria escrever, vender e ser lido, e para isso ele pagou todos os preços, né? Então ele se submeteu à mesologia para ele poder conseguir chegar lá. Autoisolamento social, né? No final da vida, já lá pelos 35, 40 anos, como ele se tornou uma pessoa muito conhecida no mundo inteiro, ele recebia muitas cartas, muitas pessoas queriam falar com ele, e ele se sentia também, lógico, tinha esse marketing que ele fazia, né? Comprou uma bengala cravejada de pedras para chamar atenção, saía com roupas muito elegantes, né? Para chamar atenção, tinha o efeito desse marketing, que não era conhecido ainda, que é negativo para a pessoa que faz, né? A autoexposição, ela tem um preço a pagar. Ainda não se conhecia isso na época. O Balzac foi um dos primeiros que pagou o preço da autoexposição, que é caríssimo, né? E aí ele começou a quando ele notou que a autoexposição trazia para ele, né, uma agressividade das pessoas também, todo tipo de energia, né, todo tipo de evocação, ele começou a recuar. Então, ele acabou chegando no autoisolamento, ele se isolou. E esse autoisolamento, né, que tinha duas faces. De um lado, ele aproveitou para escrever mais, e, por outro lado, era um problema para ele, porque ele se distanciou de todo mundo, precisava cuidar de determinadas pessoas, não cuidou, então isso daí acabou se auto-isolando. E o que você pode falar aí sobre a questão do romance Cristo Espera por Ti e dessa relação que você fez com a vida dele, desse cotejo que você fez cronológico? Certo. Tem um capítulo especial para falar desse romance, especificamente no livro, né, que é o romance Cristo Espera por Ti, que é um romance, é uma obra póstuma de Balzac, que ele escreveu depois de dessomado, e esse livro foi psicografado ou pangrafado, né, segundo o escritor intrafísico do livro, que é o professor Valdo Vieira, era uma pangrafia, né, em que o Valdo ele utilizou
várias possibilidades, né, parapsíquicas na escrita do livro. Então, é uma pangrafia. Mas, do extrafísico, quem ditou a história foi o Balzac, né? E o Balzac, então, com a sua, ali no livro Cristo Espera por Ti, você tem muita coisa comum com os romances do Balzac, né? Inclusive, teve um pesquisador chamado Osmar Ramos, que é uma pessoa da área da literatura aqui no Brasil, que fez uma comparação do Cristo Espera por Ti com a comédia humana, e ele encontrou uma série de semelhanças, de palavras, de expressões, de imagens, de figuras, que estão na comédia humana e que aparecem no Cristo Espera por Ti também. Então, isso aí comprovou, de uma certa forma, a autoria do livro sendo do Balzac, tá? Então, nesse livro, o Balzac, ele conta uma história acontecida no extrafísico, tá? Então, tem lá uma consciência, tem um ambiente, né? Ele começa descrevendo esse ambiente extrafísico, que depois a gente vai ver que é uma comunex, onde se encontra ali uma personagem muito triste, uma mulher, né, muito bonita, jovem, muito triste, e que daqui a pouco ela recebe uma assistência, né? Qual é o motivo da tristeza dela? Ela precisava ressomar no intrafísico, só que isso tinha que ser feito num androssoma, né? Ela é uma consciência feminina no extrafísico, tinha sido feminina também, né? Em vidas anteriores, e agora ela teria que enfrentar uma vida em androssoma. Então, ela estava muito triste, ela achava que ela não ia conseguir, né? E ela recebe, então, toda uma assistência, um esclarecimento, para justamente explicar a razão, né, dessa definição para ela, pelo Zéfiro, né, que vai, então, vai trazer para Charlotte imagens que estavam gravadas na memória de um outro personagem da história, que é o Florian, mas que contam a história da Charlotte em vida anterior, do século XIX. E você conseguiu achar similitudes nessa relação que você fez do romance com a vida dele? Consegui achar, assim, não é fácil você achar detalhes, nomes. Eu procurei primeiro nomes de personagens que poderiam existir na vida pessoal dele, né? Encontrei alguns poucos, mas esses nomes não tinham relação nem cronológica, nem, vamos dizer, descritiva, né, entre os personagens. Então, por aí não foi possível, né, seria muito fácil, né, se eu falasse assim, olha, tem a Charlotte, tem alguma Charlotte na vida do Balzac? Não foi fácil assim, foi muito mais difícil, né? As similitudes que eu encontrei foi quando eu fiz a comparação entre as biografias, assim, as fases da vida dele, o que ele viveu, essas histórias, tentando colocar cada período, né, coincidir os períodos históricos. Por exemplo, tem um período ali, que é 1800, 1804, em que, coincidentemente, o Balzac nasceu, mais ou menos nesse período, e ele nasceu em 1799, e os personagens jovens do Cristo Espera por Ti nasceram também. Tem vários nascimentos ali, tem 3 nascimentos, nesse mesmo período histórico, comecinho, né, do século XIX. Então, isso aí começou a me chamar a atenção. Por que essa coincidência? Pode ser gente da família dele, né? Exatamente. Pode ser gente da família dele, pode ser amigos, pode ser pessoas que ele teve relação, que ele conheceu quando ele estava lá em Paris, na sua vida no século XIX, né? Além disso, por exemplo, tem um grupo de personagens no Cristo Espera por Ti que mora numa fazenda, num ambiente rural, que é a Carla, e, né, ela mora ali num ambiente rural, depois vai nascer a Rocelane também naquele local ali, que é filha da Carla. Então, é semelhante
a vida, o tempo que o Balzac passou, por exemplo, na casa da ama de leite, porque a família dele era burguesa, mas ele ficou quase que a infância, né, até os 4 anos de idade, sendo amamentado por uma ama de leite. Foram muitos anos que ele passou no ambiente rural. Então, esse ambiente rural coincide, quer dizer, e o período cronológico também coincide. Então, eu comecei a fazer algumas relações Agora, e tentar pesquisar isso. Não dá para esgotar, né, Lília? Porque Não. é muita coisa, tem muitos dados também que são faltantes, a gente não tem como fazer o levantamento, né? Mas, enfim, está aqui o resultado do seu trabalho, né? A gente está aí com uma obra que está disponível lá no site do Shopcons, depois a gente coloca o link para vocês. A gente, então, agradece aí a participação da Lilian com a gente aqui, né? Conhecemos um pouquinho mais sobre essa personalidade aí, Honoré de Balzac, né? E a gente espera, então, contar com a participação de vocês no nosso próximo programa, sexta-feira que vem. Até lá! Você acabou de ouvir Programa Entre Livros, com Rosimeire Salles. De volta na próxima sexta, à 1h da tarde, aqui na RCI.